Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em João, capítulo 15, versículos do 9 ao 17. Peçamos o Espírito Santo para que ele nos conduza, ele nos ajude a compreender a palavra e ele nos conduza pelos seus caminhos, pela vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observai os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, eu vos digo isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos dignei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isso vos mando: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, a palavra nos vem falar sobre o amor. E Jesus nos chama, nos convida a amar. E nos pede aqui, nesse pequeno trecho, por duas vezes, amai-vos uns aos outros. E na primeira vez ele já explica como nós devemos amar uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, nós devemos amar os outros como Jesus nos amou. E Jesus nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não sendo pessoas dignas por nossos pecados, mesmo por nós machucarmos a Deus por nossos pecados, mesmo por nós ferirmos a Deus por nossos pecados, por nossos erros, por nossas escolhas, por não amar a Deus em primeiro lugar, e aqui em especial por não amar o próximo, por não amar os outros. Então Jesus nos chama a amar aqueles que estão ao nosso redor. Amar a ponto de dar a vida se for preciso. Já parou para pensar a intensidade desse amor? Quem daria vida por alguém que ama? Provavelmente por um familiar daria vida. Por um amigo, muito difícil, mas talvez daria vida por algum amigo em específico. Imagine dar a vida por inimigo, por seus inimigos. Aqui Jesus fala para amar os outros, amar a todos. Não só aqueles que nos amam, como quando ele fala em outra passagem: se amar somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Fazem assim também os maus. Então nós devemos amar a nós, amar sim a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, os amigos, mas devemos amar também os inimigos. Olha que missão difícil: amar aqueles que nos fazem mal, amar aqueles que nos prejudicam. Parece ter muitas vezes algo impossível. Principalmente se você tem alguma mágoa, alguém que vos afligiu, alguém que vos feriu.
Alguém que muitas vezes fala, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Precisa pedir para Deus mostrar como amar aquela pessoa. Nós devemos ser o perdão. Assim como Jesus, no alto da cruz, ele pediu para que o Pai perdoasse aqueles que estavam afligindo, aqueles que estavam o ferindo, aqueles que o levaram até a morte e o feriram. Ele pediu para perdoar. Assim ele estava liberando o seu amor, mostrando como nós devemos amar. Assim, nós devemos amar a ponto de perdoar, não importa o problema, não importa o erro, não importa aquilo que fizeram conosco. Nesse momento podemos pensar, você pode dizer, nossa, mas parece tão difícil, parece impossível perdoar aquela pessoa. Para mim é impossível, para você talvez seja impossível, para mim talvez seja impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então nós devemos lembrar disso, para Deus nada é impossível. E quando se trata de amor, é a isso que nós somos convidados, é a isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui nesse mundo. Simplesmente para amar, para ser o amor. Ser a imagem de semelhança de Deus no amor. Como é difícil muitas vezes amar aqueles, como falei, aqueles que nos magoaram. Aqueles que estão no erro, aqueles que estão afundados no pecado. Quantas vezes já ouvi, fulano é bandido, devia morrer. Já ouvi muito isso. Talvez em algum momento eu tenha até falado isso com raiva, um momento de raiva. Mas devemos pedir perdão a Deus por esses pensamentos. Não, nós temos que ter o pensamento que Deus nos traz, que é o amor, o perdão. O julgamento só cabe a Deus, não cabe a nós. A nós só cabe amar. Só cabe seguir aquilo que Jesus nos pede, em especial hoje. Amai-vos uns aos outros. E como transmitir esse amor? Somente cheio do verdadeiro e único amor, que é Deus. Somente cheio de Deus nós podemos amar, verdadeiramente. Somente cheio de Deus nós compreenderemos o que é amor. Não é simplesmente uma palavra, não é simplesmente algo superficial. Não, é algo que transforma, é algo que preenche, é algo que renova o nosso ser. E somente o verdadeiro amor pode nos fazer amar. E o único e verdadeiro amor é Deus, nosso amor, nosso Criador, nosso Senhor. Façamos uma oração. Então, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que nós saibamos amar, assim como nos pede que nós saibamos ser amáveis. Que nós nos deixemos, Senhor, ser amado por Ti, sentir esse amor e por meio desse amor ser renovados e levar, sim, o Teu amor àqueles que mais precisam. Senhor, afasta de nós, Senhor, toda aquela raiva, todo o egoísmo, todo o desejo de mal pelo próximo, para o nosso irmão, para os outros, que nós saibamos ser o amor, ser aquilo que nos pede, que nós saibamos ser conduzidos e deixar-nos conduzir pela sua vontade, pelo seu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que nos ensine a amar como nós devemos amar. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.